Irmãos, então, para a honra e glória do nome de Jesus, está oficialmente aberto o nosso primeiro estudo, a respeito da palavra de Deus, e vamos começar falando exatamente da palavra de Deus. Essa primeira aula tem por tema bibliologia, e talvez você se pergunte o que significa isso, bibliologia. Nós vamos estar explicando aqui, e eu tenho certeza que você também vai poder falar o que você já sabe. Nós vamos crescer todos juntos na graça e no conhecimento. Primeiro eu vou citar, vocês notaram que nós enviamos aí uma foto, e nessa foto tem aí citando os títulos de tudo que nós vamos comentar aqui hoje, de tudo que nós vamos falar a respeito, e tem aí cada título e subtítulo. No áudio 1, Fabrício Gonçalves aí, não quer dizer que só eu vou falar, quer dizer que eu vou estar dando abertura no áudio e depois também a mesma coisa com um dos meninos aí, nós vamos comentar a respeito. E sobre o que eu vou começar falando? Eu vou começar falando sobre o que é bibliologia. Talvez você se pergunte, o que é bibliologia? Eu quero saber desde quando eles postaram, eu quero entender o que é bibliologia. Para que a gente entenda, precisamos compreender que a palavra bibliologia, ela provém de uma palavra grega, ou melhor, de duas palavras gregas, que é a palavra biblia e a palavra logia, logos. E essas palavras têm os seguintes significados. A palavra biblia, ela significa uma coleção de livros, Ela significa ali uma sequência, vários livros reunidos, e a palavra logia, que vem de logos, significa estudo, doutrina. Então nós entendemos que bibliologia é o estudo, é a doutrina de uma sequência de livros, de um grupo de livros que se chama Bíblia. Amém? Então, esse primeiro áudio é respondendo o que é bibliologia. Espero que os irmãos tenham entendido isso aí. Agora, pessoal, vou estar respondendo aqui a segunda questão que está aí no índice. O que é a Bíblia? Talvez você já tenha se perguntado por que esse livro que a gente tem, que a gente leva para a igreja, se chama Bíblia. E se eu te perguntar aqui agora, o que é a Bíblia? Você talvez me responderia a resposta mais óbvia que todos nós dizemos. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor. Só que, se eu te perguntasse, tudo bem, a Bíblia é a palavra de Deus, mas o que quer dizer isso? O que significa essa palavra Bíblia? O significado dessa palavra, irmãos, que já é a segunda e a terceira questão aí desse áudio 1, o significado dela é o seguinte: Bíblia, no grego, biblia, significa uma coleção de livros. Logo, nós vamos entender que o que nós temos em nossas mãos, que nós levamos para a igreja todo dia, é uma coleção de livros inspirados por Deus. Então, se alguém te perguntar o que é a Bíblia, você vai falar, a Bíblia é uma coleção de 66 livros inspirados por Deus. Então, nós sabemos disso agora. A Bíblia, ela sendo uma coleção de livros, nós podemos falar, será que a nossa Bíblia, ela tem diferença de qualquer uma outra coleção de livros? É claro que tem. Por quê? Porque além de chamarmos ela de Bíblia, nós colocamos um outro significado maior, quando nós chamamos de Bíblia Sagrada. Então, agora nós entendemos o significado dessa palavra para nós. A Bíblia que nós levamos é a Bíblia Sagrada, ou seja, nela contém palavras sagradas, palavras que vieram do próprio Deus, ou melhor dizendo, que Deus inspirou os seus servos, os profetas, para poder escrevê-las e deixá-las aí para nós. Estou gravando os áudios de 2 minutos, prestem atenção. O quarto ponto que nós temos aqui no nosso estudo é quem é o autor das Escrituras e quem foi que as escreveu, A gente sabe que a Bíblia, ela é um livro bastante grande, Tem muita informação nela contida, E pelos títulos de cada livro que a gente medita dentro dela, nós vemos que ela não foi escrita por um só homem. Nós vemos, por exemplo, que tem o livro de Mateus, tem o livro de Tiago, tem livro de Isaías. Logo, a gente imagina que esses homens escreveram esses livros, vários deles escreveram esses livros. Então, o que a gente entende da Bíblia? O que é
quem foi o autor da Bíblia e quem foi os escritores dela. Por que eu estou separando autor e escritores? Porque nós cremos que a Bíblia ela tem um único autor. E esse autor é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Ele é o autor da Bíblia Sagrada. Nós entendendo isso, nós precisamos entender agora quantos escritores ela tem. Por quê? Porque aqui eu já entro no quinto ponto. Quando foi que a Bíblia foi escrita? Em quanto tempo será que a Bíblia foi escrita? A Bíblia é um livro que foi escrito em um período de cerca de 1.500 a 1.600 anos. Então tente imaginar, a Bíblia foi escrita desde o seu primeiro livro, que alguns historiadores afirmam que foi escrito por Moisés, o livro de Jó, que dizem ser o mais antigo de toda a Bíblia. Entre o livro de Jó e a terceira carta de João, que alguns afirmam ser o livro mais novo da Bíblia, eles dizem que existe um período de tempo que abrange entre 1.500 e 1.600 anos de história. Desde o primeiro escrito até o último escrito, tem cerca de 1.500 a 1.600 anos de história. Logo, a gente entende que não tem como um só escritor ter escrito tudo isso. A Bíblia, por mais que ela seja um livro de autoria divina, o próprio Deus, através do seu Espírito, inspirou os profetas, inspirou os homens de Deus a escrever. A Bíblia é um livro que foi escrito por homens. Logo, vários homens foram usados no decorrer da história para escrever as palavras nela contidas. E esses homens foram cerca de 40 escritores. Cerca de 40 escritores foram usados por Deus para poder escrever todas as Sagradas Escrituras, tudo que nós temos em nossa Bíblia, dentro de um período que abrange entre 1.500 e 1.600 anos de história. Irmãos, ainda sobre a autoria da Bíblia, por que a gente afirma que Deus ele é o autor da Bíblia? É claro que a gente vai usar vários textos bíblicos no decorrer do nosso estudo, não vamos gravar aqui narrando os textos bíblicos exatamente para o áudio não ficar longo demais. Mas por que a gente afirma? É porque no decorrer desses 1.500 a 1.600 anos de história, a personalidade do autor ela não muda. Nós vemos que desde o primeiro texto escrito por Moisés até o último texto escrito provavelmente pelo apóstolo João, nós vemos uma concordância, nós vemos um só caráter sendo apresentado. A gente vê o nosso Deus imutável sendo constante no que diz, no decorrer das Escrituras. Logo a gente entende que através do Espírito Santo, Deus veio inspirar os profetas, os servos dele, a escreverem as Sagradas Escrituras. No passado, gente, algumas pessoas criam que a escrita ela era feita da seguinte maneira. Alguns criam que o profeta ele se assentava para poder escrever e que Deus ia ditando palavra por palavra para ele poder escrever. Só que essa ideia ela não foi aceita, ela não é aceita pela grande maioria dos estudiosos. Por quê? Porque Deus, por mais que ele seja o autor da Bíblia, ele permite a cada escritor, ele permitiu a cada escritor, ele deu liberdade a cada escritor para usar as suas ferramentas que eles tinham na época para poder escrever. E quando eu digo ferramentas, eu quero dizer a respeito do conhecimento intelectual de cada um. A gente vai ter na Bíblia escritores, por exemplo, sábios como Lucas, que era médico, e vamos ter também homens simples, como Amós, que era um simples boiadeiro e que escreveu também a parte da Bíblia. Entendeu? Nós vamos ter homens sábios como Salomão, que era rei de Israel, e vamos ter pessoas mais humildes, como Pedro, que era um simples pescador, escrevendo, ambos sendo inspirados pelo mesmo Espírito. Agora, irmãos, para finalizar essa primeira parte do nosso estudo, eu quero falar aqui a respeito dos idiomas originais em que a Bíblia foi escrita. E quando eu digo idiomas, é porque não foi escrita em apenas um. A Bíblia ela foi escrita em pelo menos 3 idiomas. E o primeiro deles foi o idioma hebraico. A grande maioria do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Praticamente o Antigo Testamento inteiro foi escrito em hebraico. Algumas pequenas partes, algumas pequenas porções foi escrito em aramaico, que era também algumas pequenas partes foram escritas em aramaico, uma língua também antiga. O próprio Jesus ele falava aramaico, E o Novo Testamento foi escrito em grego, chamado de grego koiné, que é um grego popular, um grego que as pessoas entendiam.
né? Os meninos mais para frente vão falar sobre a Septuaginta, né? E vocês vão poder entender melhor o porquê que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Mas a gente pode já entender agora o seguinte, que a Bíblia foi escrita então em 3 idiomas principais. O hebraico, a grande maioria do Antigo Testamento, o aramaico, algumas pequenas porções do Antigo Testamento, e o grego, o Novo Testamento inteiro escrito em grego, né, chamado também de grego koiné, um grego popular que o povo falava. E esse Novo Testamento foi escrito dessa maneira, por quê? Porque o grego, né, depois que a Grécia dominou o mundo, o idioma grego passou a ser tão popular quanto depois o latim, quanto hoje o inglês é popular, um dia foi o grego tão popular, né, que o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Amém? Então essa foi a primeira parte e agora, né, com o nosso irmão Vilmário vai entrar a segunda parte do nosso estudo. Depois que terminar as 3 partes, vocês vão poder comentar e tal, mas agora com o nosso irmão Vilmário, que ele vai falar aí algumas coisas também a respeito da Bíblia, seguindo aí as orientações do áudio 2. Reforçando uma coisa que já foi falada aqui, irmãos, nós deixamos bem claro que esse estudo não é para ser um estudo que venha causar confusão na mente dos irmãos, não é para ser um estudo difícil. Então vocês comecem a analisar a forma que nós estamos passando para depois vocês comentarem conosco, né? Eu estou achando fácil demais, eu estou achando difícil demais, porque a gente sabe que tem irmãos, a gente quer fazer o mais fácil de se entender possível, tanto que a gente não está narrando datas agora, a gente não está narrando nome de pessoa difícil ainda para gravar agora. Estamos tentando fazer bem simples para que aquele novo convertido, aquela pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, possa entender o básico a respeito desse estudo. Tá bom? Então, agora vamos ouvir aí o nosso irmão Vilmário. Esse é o final da primeira parte aí do nosso estudo sobre bibliologia. A paz do Senhor, irmãos. Espero que vocês tenham gostado aí da primeira parte. Então, vamos dar início à segunda. Lembrando, né, que a gente está fazendo um estudo básico e a gente vai se aprofundar no decorrer aí da nossa caminhada e que o Espírito Santo possa estar conduzindo vocês ao entendimento e não fiquem com dúvidas. Ouviu um áudio, ficou com dúvidas, já posta a pergunta. E depois que nós terminarmos, né, quando a gente fala assim, a partir de agora está liberado, então você está ouvindo, o primeiro, então você coloca assim, áudio 1 e posta a sua pergunta, áudio 2, posta a sua pergunta. Porque aí nós vamos saber do que você está se referindo e podemos te ajudar. E lembrando que a gente decidiu falar de bibliologia porque a gente tem que saber em que nós vamos basear as nossas opiniões, né? O que a gente vai dizer sobre determinados assuntos. Então, baseado em quê? Será que realmente essa Bíblia ela é verídica? A gente pode confiar nesses fatos? A gente pode ter ela como sendo o único guia para todas as coisas que nós precisarmos? Então, para que a gente construa aquela base e a partir desta base nós possamos crescer em conhecer o nosso Deus, foi que nós optamos para a primeira aula ser bibliologia. Então, aqui nós vamos falar muitas coisas, né, de história, muitas coisas não referenciado a versículos, porque primeiro nós vamos ter que identificar a veracidade de todas as informações que constam nesse livro. E assim agora, tendo certeza disso, a gente passa a estudar outros temas. Ok? Então eu vou começar no próximo áudio, a minha parte falando os materiais que foram usados na escritura da Bíblia. Então, a segunda parte, ela inicia com a pergunta: materiais usados na escrita da Bíblia. A gente sabe que, como o Fabrício falou, a Bíblia ela foi escrita aí na sua totalidade, né? Mais ou menos aí entre 1500 a 1600 anos. Porém, nessa época, né, quando foi escrito lá a primeira linha, não existia papel e caneta do jeito que a gente tem hoje. Então, como que foi escrito isso? A gente pode lembrar aí algumas histórias da Bíblia, um exemplo, quando Moisés foi escrever, recebendo orientação de Deus, os 10 mandamentos, ele utilizou uma pedra, né? Então, a gente sabe que naquela época, pedras foram utilizadas para escrever alguns trechos da Bíblia. Depois, um pouco mais para frente, foram utilizados papiro. O que é papiro? Papiro eram plantas originárias ali do Egito, onde elas passavam, né, por um processo químico, e aí depois de preparadas, elas eram utilizadas ali para estar escrevendo
todos os versículos, né, todos os textos, para estar sendo guardado. E como quem pôde ler a Bíblia toda ali, o Velho Testamento, viu que Deus orientava que era necessário passar de geração em geração. Então, para que fosse guardado esse conhecimento, algumas pessoas, né, utilizaram ali papiros. E depois, um pouco mais para frente, eles começaram a usar pergaminho. Né? O pergaminho ele era feito com couro de animal, e o pergaminho ele durava mais tempo. Então, depois era um processo um pouco mais caro, né? Porque tinha que ter esse material, né? Tinha que ter esse animal para ser ali sacrificado e utilizado o seu couro, para aí sim, depois do couro preparado, ser utilizado para registrar todos os textos da Bíblia. Então, os materiais que nós temos aí que foram usados para escrever a Bíblia foram pedras, pergaminho, papiro, e aí depois, né, mais para frente, aí mais recente, a gente vai estar utilizando aí o papel e a caneta. Então, irmãos, nós podemos ver aí a confiabilidade da Bíblia. Hoje, se você fizer um estudo sobre filosofia, sobre psicologia, né, se você vai pegar lá os famosos gregos, né, você vai ver que eles vão ter uma, duas, meia dúzia de cópias, né, também não existem mais os seus originais e são considerados como verídicos, né, como verdades, aquilo que Platão, Sócrates e N outros famosos aí escreveram nas suas épocas, e não tem tantas cópias assim, e eles são considerados verídicos. E a Bíblia existe centenas, milhares de cópias encontradas em diferentes lugares do mundo, que quando se cruzam, batem na sua totalidade. E uma coisa legal, irmãos, que aconteceu foi ali aproximadamente entre 1940 e 1950, então recentemente, né? Nós tínhamos cópias até essa época aí de 1000 anos, 1000 e poucos anos, cópias da Bíblia, onde tinham ali pastores que estavam passeando por um determinado local e uma das suas ovelhas se perdeu. E aí ele foi jogando pedras, era um buraco ali perto do Mar Morto, e quando ele jogou pedras nesses buracos, ele procurando, né, as suas ovelhas, ele ouviu um barulho de vaso se quebrando. E ao ir verificar o que se quebrou, ele encontrou centenas ali de manuscritos. E esses manuscritos, eles eram mais antigos do que eles tinham 1000 anos mais antigos do que o mais antigo que tinha até aquela época. E quando foram cruzar esses textos, novamente bateu as informações quando foram cruzadas. Então a gente pode ter certeza que a Bíblia é um livro verídico. É um livro que você pode confiar no que está escrito. Né? A gente depois, no próximo, a gente vai falar sobre traduções das Bíblias. Então a gente pode ter aí, né, acho que até um dos irmãos já citou nessa semana sobre algumas traduções, né, sobre algumas controvérsias, né, que pode haver nessas traduções. Porém, irmãos, hoje nós temos acesso, além das traduções, nós temos acesso aos textos originais, onde você também pode estar conferindo. Se caso você ficou com dúvidas sobre uma tradução, procura saber aquela informação na original. Você já deve ter visto alguns pastores falarem. Na versão tal está escrito tal, porém no original nós podemos usar a palavra tal. Então hoje nós também temos acesso não só às traduções, como também acesso às versões originais. Vamos à próxima pergunta. Então, irmãos, a minha última parte aqui, né, sobre as perguntas, a gente vai estar respondendo agora sobre as principais traduções da Bíblia. E como eu disse para vocês nos outros áudios, nós vamos se ater aos principais, né? Depois, mais para frente, a gente pode aí estar falando um pouco mais aprofundado ou dando para vocês locais para que vocês busquem essas informações. Então, das principais traduções da Bíblia, eu vou falar aqui para vocês de duas. A primeira que eu quero citar é a Septuaginta. A Septuaginta, ela é uma versão grega, onde diz aí, né, tem alguns que afirmam que ela foi escrita aí por 72 anciões eruditos, que fizeram essa tradução por 72 dias. Daí o nome de Septuaginta. Então, por isso que chama Septuaginta, porque foram 72 anciões que fizeram isso em aproximadamente aí 72 dias. A história também nos conta que na Grécia
né? A Grécia era quem dominava o mundo nessa época, e o rei ali ele decidiu criar uma biblioteca com livros de quase todos, ou de todas as regiões onde ele dominava. E foi identificado que ele não tinha cópias do livro sagrado dos hebreus. Então ele foi e reuniu esses 72 anciões aí, hebreus, né? Lembra que quem tinha acesso, quem escrevia a Bíblia, quem fazia as cópias, né? Os copistas, ali, os escribas, igual a gente citou em áudios anteriores, tinham que ser judeus e tinha que ter esse contato ali, essa reverência da palavra. Então ele convocou ali esse povo. Eles ficaram isolados durante esse período de dias e ali eles fizeram a tradução da Bíblia da sua linguagem original para uma tradução grega. E muitas das traduções que nós utilizamos hoje, elas são traduções a partir dessa Septuaginta. Então, graças a essa tradução grega, que era uma língua difundida, né, por esse povo nessa época, hoje também facilitou a tradução para nós. E a segunda tradução que eu queria citar para vocês é a Vulgata Latina. Essa palavra Vulgata, ela tem, né, ela vem originalmente aí da palavra vulgo, que seria uma palavra popular, né, igual o Fabrício falou sobre o grego koiné, né, que era o koiné, ele vem ali também de popular, era aquilo que era mais comum, que as pessoas falavam, tinham mais conhecimento dessa língua. Assim também do latim, ele também tem essa versão Vulgata, que era a versão comum. E essa versão ela foi feita por Jerônimo de Estridão no fim do século IV. Ele traduziu a Bíblia para o latim. Então, nós temos essas duas traduções e nas próximas aulas, nas próximas semanas, vamos estar falando aí do inglês, vamos estar falando do alemão, do português, se aprofundando um pouco mais nessas traduções. Então é isso, pessoal. Agradecer aí a oportunidade. Dizer para vocês, né, que é um prazer estar compartilhando com vocês esse conhecimento. E se caso vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, né, vocês podem aí, na hora que for liberado as postagens, estar comentando, a gente vai comentar um pouco mais. Por isso que a gente está fazendo só os principais, para vocês terem uma ideia de que nós podemos confiar nesse livro, nós podemos viver o que esse livro nos ensina, para a honra e glória do nosso Deus. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos falar também de outras traduções, né? Porque hoje nós utilizamos, na língua portuguesa, nós temos aí 4, 5 traduções mais conhecidas, mais utilizadas. Nós temos traduções em inglês, nós temos traduções que foram importantes do alemão, né? Então nós vamos citar um pouco delas em outras oportunidades, mas por enquanto eu quero agradecer vocês, vou ficando por aqui com a minha contribuição, espero ter contribuído para o crescimento de vocês e que Deus seja louvado em nome de Jesus. Muito obrigado. Agora vamos para a terceira parte aí com o Marcos Mendes. Meus irmãos, muito boa noite a todos e que a paz seja convosco, amém? Que alegria poder participar com vocês aí desse estudo maravilhoso. Eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de bibliologia. Espero que esse áudio possa contribuir bastante para o seu crescimento espiritual. Eu vou estar abordando alguns assuntos aqui, como a divisão da Bíblia, os gêneros literários da Bíblia, o período intertestamentário ou período interbíblico, os livros apócrifos e o tema central das Escrituras. Eu vou estar passando um conteúdo aqui bem básico sobre esses assuntos, né, devido à diversidade de irmãos que tem aí no grupo, mas você que já tem um conhecimento bem mais elevado, você vai ter a liberdade de complementar as palavras desse áudio e também está enriquecendo ainda mais o conteúdo que for passado aqui sobre esses assuntos, tá beleza? Então vou encerrar por aqui esse áudio e vou dar continuidade no estudo no próximo áudio. Muito bem, dando continuidade aqui ao nosso estudo, vou estar falando agora sobre a divisão da Bíblia Sagrada. A Bíblia, irmãos, tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Testamento significa aliança. Sendo assim, a Bíblia está dividida em duas partes, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Os 66 livros da Bíblia
não estão organizados em uma ordem cronológica. Eles vão estar organizados por gênero literário. E a partir de agora, nós vamos conhecer quais são esses gêneros literários. Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo, falando sobre os gêneros literários. Existem 10 gêneros literários que vão organizar os 66 livros das Sagradas Escrituras. São eles: gênero literário leis, história do Velho Testamento, poesia, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, história do Novo Testamento, cartas paulinas, cartas gerais e profecia. O primeiro gênero literário, lei, vai organizar os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, conhecidos como Pentateuco ou como a Torá, como dizem os judeus. Esses livros da lei vão falar acerca dos estatutos, dos preceitos e das leis que Deus entregou ao seu povo por intermédio de Moisés. Em seguida, o gênero literário história, que vai organizar todos os livros históricos do Velho Testamento, de Josué até o livro de Esther. Esses livros históricos do Velho Testamento vai falar sobre os reis que iam surgindo em Israel, sobre suas batalhas e sobre suas conquistas. A seguir, vem o gênero literário poesia, que vai organizar todos os livros poéticos da Bíblia. Esses livros são repletos de salmos, de cânticos e de louvores a Deus. Falando agora sobre o gênero literário profetas maiores, que vai organizar os livros desde Isaías até o livro de Daniel. Por que profetas maiores? Por causa da importância de suas profecias e porque eles também foram levantados por Deus para profetizarem por um período maior de tempo. Em seguida vem o gênero literário profetas menores, que vai organizar os livros daqueles profetas que foram levantados por Deus para profetizar por um período mais curto de tempo. Agora vamos falar sobre o gênero literário evangelhos. Esse gênero vai organizar os 4 livros dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo os 3 primeiros sinóticos, tendo uma certa semelhança entre eles, e esses livros vai falar de Jesus de uma forma diferente, cada um deles. Por exemplo, Mateus vai apresentar Jesus como rei, Marcos vai apresentar Jesus como servo, Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem e João vai apresentar Jesus como filho de Deus, vai apresentar a natureza divina de Jesus. Em seguida, vamos encontrar o gênero literário História do Novo Testamento, que vai separar o livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro vai narrar o surgimento da igreja primitiva e o seu crescimento. Vai enfatizar também os Atos dos Apóstolos, vai falar acerca dos seus testemunhos. Eles testemunhavam sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Em seguida, vamos observar o gênero literário Cartas Paulinas, que vai organizar todas as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo para serem enviadas para as igrejas daquela época. Agora encontramos o gênero literário Cartas Gerais, que vai organizar todas as epístolas que foram escritas para abranger todas as igrejas de todo o tempo, inclusive a nossa do século 21, pois essas são as cartas universais. E, finalmente, o gênero literário profecia, que vai separar o livro do Apocalipse, um livro escatológico repleto de simbolismo e profecia, que significa revelação, que foi escrito por João na ilha de Patmos. E o que dizer do período intertestamentário ou período interbíblico? O período intertestamentário é o período que separa os últimos escritos do profeta Malaquias até o surgimento do profeta João Batista no Evangelho de Mateus, pois Deus ficou 400 anos em silêncio, não levantou nenhum profeta para falar com o seu povo,
E nesse tempo ficou conhecido como o período do silêncio profético. Pessoal, já estou terminando aqui a minha participação, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre os livros apócrifos, que são aqueles livros que não foram inspirados, não passaram pelo cânon sagrado. No início falamos sobre a inspiração que Deus deu aos profetas para escrever os livros, e desde quando Deus usava os seus profetas para escrever os livros, sempre existiam livros apócrifos, mas durante o período de silêncio profético, que é o período interbíblico, que Deus não levantou nenhum profeta para falar em Israel, para ser inspirado por ele, para falar com o povo, começou a surgir esses livros apócrifos, mas esses livros foram rejeitados da Bíblia, pois não são inspirados esses livros. E apócrifo quer dizer oculto ou escondido. Meus irmãos, já finalizando aqui a minha participação, eu gostaria de fechar aqui com uma pergunta, já trazendo também a resposta. Qual é o assunto central da Bíblia? Sabemos que todos os livros têm sempre um tema, têm sempre um assunto central. E a Bíblia Sagrada? Qual é o assunto central da Bíblia? O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus, ele é o assunto central desde Gênesis ao Apocalipse. Cada livro da Bíblia, cada capítulo, cada versículo vai convergir para Jesus, porque a Bíblia ela é cristocêntrica. Jesus vai dizer em João capítulo 5, versículo 39, vocês examinam as Escrituras, porque convém ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus é o Verbo encarnado, conforme João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo vai convergir para Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro há salvação, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, Jesus ele é o alfa, Jesus ele é o ômega, Jesus ele é o princípio e Jesus ele é o fim. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham um ótimo estudo, e vamos continuar complementando esse áudio aí no grupo, que os irmãos possam enriquecer também cada palavra que foi aqui dita, para que todos possamos realmente crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.